Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui estarei fazendo para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título As Mulheres de Freud. Playlist esta, onde eu venho aí trazendo considerações acerca desse livro, tá? Um livro que tem aí como autores Lisa Pianesi e John Forrest, né? Então, como eu já falei em vídeos anteriores, né, sobre o livro, sobre a obra, sobre os autores, e aí revisando isto aí, a Lisa Pianesi, ela é uma romancista e escritora, né? E vai, junto com John Forrest, ingressar, né, nessa aventura de investigar a vida de Freud, investigar as teorias freudianas no que diz respeito às mulheres, no que diz respeito ao feminino. E, sobretudo, investigar as mulheres que fizeram aí parte da vida de Freud, tá? Então, o John Forrest, ele é professor de história, ele é professor de filosofia, ele faz parte do corpo docente da Universidade de Cambridge, né? Ele é um acadêmico especializado em Freud e ele é autor de obras que estão aí relacionadas, obras que são aí relativas à psicanálise, né? Então, anteriormente, tratando-se dessa playlist, foi visto, a gente deu aí uma elucidada, eu dei uma elucidada na questão da histeria, né? E a gente viu que os pacientes histéricos, eles não são mais, digamos que em larga medida, reconhecidos pela medicina, né? Mas a histeria, ela tem força, ela ainda tem muita força fora dos limites da medicina, né? Ela está aí em toda parte, e isso são ditos de vários autores da psicanálise, como por exemplo a Elizabeth Rudnesco, uma psicanalista contemporânea de nome, né, muito bem acentuada dentro do campo da psicanálise contemporânea, tá? O John Forrest também traz isso como sendo aí um especialista em Freud, né, um acadêmico especialista em Freud, nas obras de Freud. Ele deixa isso muito bem acentuado, que a histeria, ela está em toda parte, mas com uma outra roupagem. Isso aí foi visto também anteriormente, né? Ela está munida de uma outra roupagem, porque, pois bem, sem essas novas roupagens, ela não é passível de ser tratada por meio de psicofármacos, né? Sem essas roupagens, ela é passível de ser tratada unicamente pela fala, porque, bom, Freud, em seus estudos aprofundados acerca da histeria, Freud, ao tratar de pacientes histéricos, ele tratava única e exclusivamente pela fala, né? Ele dava vazão ao sofrimento humano, para que esse sofrimento humano pudesse ser aí trazido à tona pela via oral, pela via da expressão verbal, né? Então, a histeria, em sua pureza, em sua essência, ela não é passível de ser tratada por meio de psicofármacos, né? Freud oferecia aos pacientes essa liberdade de expressão, né? Por quê? Porque ele via que a fala era eficaz na descondensação do sintoma
E a histeria, o sintoma histérico é uma condensação ali de sofrimento psíquico, de sofrimento emocional, né, guardado. E aí o mesmo é condensado por meio, condensado ali no sintoma, onde, tratando-se da histeria, muitas vezes esse sintoma ele ganha vazão pela via corporal, pela via do corpo, né? E aí Freud ele dava essa liberdade de expressão, essa livre expressão para que o paciente pudesse falar do que lhe incomodava, falar do seu sofrimento, para que aquilo que estivesse ali emocionalmente condensado no sintoma fosse então descondensado e o sintoma diluído, tá? Então, por mais que Freud ele venha a ser alvo de críticas, até hoje as práticas e teorias de Freud são fontes para os tratamentos de afecções mentais, certo? Porém, a indústria farmacêutica, ela disputa, né, o tempo todo, ela está em disputa com modalidades terapêuticas, né, que usam aí da fala para tratar de seus pacientes, né? E aí a indústria farmacêutica disputa por esse espaço no sofrimento do ser humano, né? E é por isso que ao longo da história certos sentimentos acabam ganhando uma nova roupagem, né? Certos sofrimentos acabam ganhando uma roupagem em que possibilite um espaço à indústria farmacêutica, tá? Pois bem, gente, saindo um pouco, né, desse contexto de histeria, mas quero deixar claro que foi imprescindível, né, o livro iniciar nesse contexto, né, porque é aí que começa a psicanálise, é aí que começa a história de Freud dentro da dimensão da psicanálise, na construção da psicanálise, né? Mas o que é que acontece? A partir de agora, eu irei focar naquilo que é a temática principal do livro, tá? Que são as mulheres que povoaram a vida de Freud, né? Familiares, pacientes, amigas, pioneiras da psicanálise, né? É uma escrita que também vai aí focar nas ideias de Freud no que diz respeito ao feminismo, né? No que diz respeito ao feminino, né? E, consequentemente, no que diz respeito ao feminismo, né? E, inclusive, são ideias que colocam Freud no banco dos réus, né? Ele foi muito acusado de ser misógino, né? E foi acusado aí de ter transformado a sua misoginia, ou seja, seu desprezo, né, pelas mulheres, em um modelo universal de mundo, né, no qual as mulheres só poderiam ser homens falhos, já que são aí privadas automaticamente do falo, que predestina os homens ao poder e ao comando, né? E aí, o que é que acontece? Lendo as acusações que são trazidas nessa obra, né, que os autores trazem nessa obra, eu fiquei me perguntando e até comentei sobre isso em uma postagem no meu Instagram, né? E aí eu fico perguntando, será que as pessoas, né, os estudiosos, e eu acredito que aqueles que são estudiosos profundos da psicanálise, eles conseguem chegar a uma compreensão clarificada no que diz respeito às teorias de Freud. Mas aqueles que resolvem, por uma questão de hobby ou por uma questão de curiosidade, adentrar nas teorias de Freud, né? Será que eles conseguem compreender o que Freud diz nas entrelinhas das suas teorias? Será que ele quis dizer que o homem é de fato detentor do falo?
Será que ele quis dizer que a mulher, por ser privada desse falo, é um homem falho, né? Ou será que ele quis dizer que meninos e meninas, na fase do Édipo, né, acabam atribuindo um pênis imaginário a um poder que seria daí então o falo, visto que o falo trata-se de um pênis imaginário, né? E aí as crianças, tanto meninos quanto meninas, em sua ficção científica inconsciente, digamos assim, eles acabam atribuindo esse pênis imaginário a uma questão de poder. Mas o que é que acontece? Será que com isso Freud ele quis dizer que pênis, né, enquanto órgão sexual e falo, o pênis imaginário, tratam-se aí das mesmas coisas, né? E será que com isso ele quis dizer que alguém no mundo tem esse falo? Será que ele de fato afirmou que o homem é de fato um detentor do falo, né? Ou será que ele quis dizer que há quem imagine ser detentor desse falo? Mas imaginar ser detentor do falo não quer dizer que de fato é um detentor do falo. Porque se alguém no mundo tiver esse falo, como que fica o desejo, né? Porque o desejo, ele é possível, né? O desejo é possível devido à falta inerente do falo. Então todos nós somos desejantes. Não há quem seja detentor do falo, né? Caso houvesse esse ser humano detentor do falo, né? Esse ser humano ele estaria morto enquanto sujeito desejante. E ninguém quer estar morto enquanto sujeito desejante. Porque é isso que move um ser humano diante da vida. Então não há aquele que seja um detentor absoluto desse falo, nem homens nem mulheres, né? Assim não haveria uma busca constante pelo poder, entende? É isso. Eu vou me ater aqui para não saturar o vídeo de informações, tá bom? Aqui embaixo, no comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra também meus outros canais, ou melhor, meu outro canal aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, certo? Você vai encontrar meus outros projetos digitais aí, minhas redes sociais, caso queira me acompanhar de perto, caso queira me seguir de perto. Então dá uma olhadinha aí nas informações adicionais no comentário do vídeo, tá bom? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.